Olá, tudo bem? Olá, professorinha linda do meu coração. Sentiu saudades? Então, agora, você já pode parar de chorar, porque eu voltei. Hoje, vou falar sobre currículo e entrevista de emprego. Então, já coloca aquele 10 boladão aí. O currículo deve ser entendido como se fosse um resumo da sua trajetória profissional, indicando quanto você se esforçou para chegar até o ponto em que está hoje, qual caminho você trilhou e aonde você quer chegar. Para se produzir um bom currículo, 3 ideias básicas devem ser levadas em conta: verdade, simplicidade e eficiência. Essas ideias são simples, mas certamente darão maior credibilidade e confiabilidade ao seu currículo, permitindo ao recrutador encontrar o funcionário ideal e não ter surpresas no momento da entrevista. Ao escrever o seu currículo, a meta deve ser buscar um ponto de equilíbrio. Você não deve acrescentar habilidade e qualificações que você não tem, já que estas artimanhas são facilmente descobertas. Por outro lado, deixar de falar das suas qualidades e talentos que o diferenciam das outras pessoas pode fazer você perder boas oportunidades. Outra atribuição importante do seu currículo é ser simples. Os examinadores têm uma enorme carga diária de avaliação de currículos, dezenas e talvez centenas, e não podem perder tempo examinando um documento complexo ou confuso. O terceiro e último atributo do bom currículo é a eficiência. Ele deve apresentar de forma direta tudo que o analisador precisar saber sobre você e que tenha relação com a vaga em questão. Algumas das principais questões levadas em conta por quem leu seu currículo são: estão claras as áreas de interesse principais do candidato? O currículo apresenta erros de português, gramática ou concordância? O currículo dá alguma dica clara sobre a personalidade do entrevistado? Qual o intervalo entre os empregos do candidato? Qual a permanência média do candidato em cada emprego? Segundo o currículo, a carreira do candidato está em ascensão, estagnada ou decadente? O candidato tem se esforçado para obter uma melhor qualificação? Ele se mantém atualizado? De acordo com o currículo, a carreira do candidato tem sido coerente, ou tem havido constantes mudanças? Bom, agora vou falar 15 dicas do que deve ser feito antes de enfrentar a tão cobiçada entrevista de emprego. Quando você for chamado à entrevista, confirme a data e o horário, assim como o local. Se possível, dirija-se ao endereço antes do dia marcado, para se familiarizar com o trajeto, fluidez do trânsito e outros possíveis obstáculos que possam impedir seu livre acesso ao lugar, e assim por diante. Chegue na hora. Na verdade, você deve planejar chegar ao local cerca de meia hora antes do horário combinado. E se você, por alguma razão que fuja ao seu controle, perceber que não será capaz de cumprir o horário estabelecido, a melhor solução é ligar para o entrevistador ou secretária, informando com antecedência sobre o imprevisto. Vista-se de modo profissional, com uma roupa discreta mas elegante. Caso conheça a cultura da empresa, informal ou formal, vista-se de acordo. Mantenha seu cabelo asseado, não chegue mascando chiclete, com cheiro de cigarro ou bebida, muito menos impregnado com perfumes de cheiro exagerado. Fique concentrado na entrevista e no entrevistador, nada de divagar fora de hora, ou desviar do assunto. A pior coisa do mundo é pedir que o entrevistador repita algo apenas porque você, num momento de distração, estava com a cabeça tentando penetrar em outro mundo. Ao chegar ao local, assegure-se de que a recepcionista está ciente da sua presença. Não julgue que as pessoas têm a obrigação de saber o que cada indivíduo presente naquele ambiente está a fazer. Dirija-se à recepção e educadamente informe seu nome e o motivo da sua visita. Esteja de posse da carta ou telegrama com o convite para a entrevista. Uma distração desse tipo pode acabar ali com seu sonho de ingressar na empresa.
Se lhe for solicitado, certificados de conclusões de cursos, referências, e outros itens, tenha-os em mãos antes do dia marcado para a entrevista. Com isso estará precavido contra imprevistos. Além disso, nada irá justificar a falta de qualquer um desses documentos, caso lhe sejam solicitados no dia. Uma falha desse tipo é a certeza de que estará queimado. Tenha em mente que você jamais terá uma segunda chance para desfazer uma primeira má impressão. Assim, seja discreto e ao mesmo tempo sociável. Observe seus gestos, como se expressa, como se porta. Contenha-se, você não está numa roda de amigos jogando conversa fora. Pesquise e estude alguns exemplos de questões, normalmente levantadas durante as entrevistas. Nunca é demais lembrar que seguro é aquele que é capaz de saber antecipar algumas situações que lhe possam ser desfavoráveis. Por isso mesmo, antes do dia marcado, revise tudo, documentos, horários, etc. Em alguns casos, você pode agendar uma simulação de entrevista em um escritório especializado em recrutamento. Não desejando chegar a tal extremo, procure algum amigo que conheça os bastidores da área e lhe peça orientação. Assegure-se de ter uma boa noite de sono antes da entrevista. Desse modo, psicologicamente, fisicamente e emocionalmente, você estará preparado para enfrentar o desafio. Lembre-se, um corpo cansado não é capaz de suportar ou enfrentar da forma adequada situações de estresse. Tenha sempre consigo cópias adicionais do seu currículo para distribuir em empresas de recrutamento, agências de emprego e demais pessoas que eventualmente possa encontrar e que ainda não possuem referências de suas qualificações. Lembre-se de que a maioria das colocações ocorrem por indicações de amigos. Empregadores normalmente solicitam referências. Peça autorização prévia das pessoas que usará como referência. Assegure-se de que elas falarão bem de você quando solicitadas. Não indique antigos desafetos profissionais como referência, como, por exemplo, um ex-chefe com o qual tenha se desentendido. Algumas empresas checam a situação financeira do candidato. Se estiver com problemas financeiros, dificilmente conseguirá um emprego que mexa com dinheiro. Na medida do possível, tente evitar a indicação de parentes como fonte de referência. Isso irá parecer que você não é bem visto pelos demais, além de ser um indicativo de falta de socialização e insegurança pessoal. Se precisar fazer uma apresentação formal, esteja bem preparado. Por isso, estude todo o material relacionado com o cargo pretendido, os pontos relevantes, uma maneira rápida e eficaz de demonstrar sua habilidade no assunto. Pode ser que lhe solicitem de improviso, mas esteja preparado, afinal de contas, eles estarão apostando suas fichas na sua capacidade, e nada como provar que está à altura de suas expectativas. Pratique, na frente do espelho ou diante de amigos ou parentes. Avalie seus gestos e formas de expressão, e tente melhorar para não parecer artificial demais. Seja honesto. Aqueles que se consideram espertos são facilmente desmascarados por recrutadores experientes. Sorry.